Oi, Priscila. Julie. Oi, Alessandro. Rita, tudo bom? Oi, Fraia. Oi, Leila. Oi, Maria Eugênia. Oi, Fabi. Oi, Sandra. Opa, chegou a nossa convidada. Oi, Amanda. Oi, não foi o convite? Acho que agora foi. Oi, Paulinho. Consegue aceitar ali, Isabel, para participar? Ah, por que que não tá conseguindo? Deu uma mensagem, Isabel, que você não está conseguindo participar. Você sabe por quê? Eu nunca vi isso. Boa noite, Bárbara. Opa. Oi, caiu? Oi, Patrícia. Oi. Eu acho que tá virada a tua câmera pro outro lado. Acho que não. Tem uma. Ó, Ah, pronto. Isso. pronto. Uhum. Opa, deu certo. Tava preocupada. Também. Boa noite. Boa noite. Ó, a Maria Beatriz também já entrou aí. Então, pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, então, meu nome é Patrícia Câmara, eu sou cirurgiã oncológica, que é a cirurgia especializada em operar o câncer, e a gente está hoje seguindo uma sequência de 21 lives falando sobre o tratamento, as dificuldades no diagnóstico e no tratamento do câncer. E a, a Isabel, ela é enfermeira e eu falo diretora, eu vi ali que o pessoal do hospital falou em gerente geral. Gerente geral do hospital, mas na verdade é quem está organizando tudo faz muito tempo já. E o que eu queria conversar com vocês ela teve um câncer há muito tempo e ela vai falar um pouco sobre isso para a gente. É o pessoal da Casa Biel. Quero conversar com vocês
Uma hora, gente. E o que eu queria conversar com vocês também é o seguinte. Vou fazer uma introdução aqui, Isabel, daí depois você se apresenta e começa. Eu tô aqui em Blumenau, vai fazer 8 anos. E quando eu cheguei, a Isabel ainda não era diretora geral. E eu cheguei, não existia serviço de cirurgia oncológica, né? Tinham 2 cirurgiões oncológicos que trabalhavam isolados. E quando eu cheguei, então, a gente começou a tentar organizar, né, o serviço. E eu criei o sobreaviso da cirurgia oncológica e fui chamando os colegas para trabalhar em conjunto como equipe. E eu acho que eu cheguei em 2013, Isabel. Você chegou em que ano? 2015? 2014. 2014. 2014. 2014, a Isabel, então, assumiu a direção geral. E eu não sei se tu lembra, é que me marcou muito, porque foi comigo. Tu lembra como que o Dr. Mello me apresentou para ti, não? Ele te apresentou para mim como a cirurgiã da oncologia, É que mais ele ou falou, menos. que ele falou uma palavra que eu achei muito engraçada. Eu lembro do dia que ele nos apresentou, ele falou assim, essa aqui é a Caterpillar da oncologia. Não, não lembrava, não lembrava. O primeiro ano que eu cheguei no hospital, a gente já conseguiu aumentar muito o volume de cirurgia oncológica do hospital, por isso que ele fez essa brincadeira. E depois que a Isabel entrou, me facilitou muito a vida, porque ela é muito pró-oncologia e tudo que... É claro, nunca pedi nada para ela absurdo, mas todas as vezes que eu bati na porta dela, inclusive me encaixava, tipo, entra aí um minutinho, entre uma reunião e outra, entra. Então, eu agradeço muito a abertura que a gente da cirurgia oncológica, eu acho que toda oncologia tem com a direção. E tudo que a gente reivindica dentro do possível, obviamente, foi sendo organizado nesses anos, né? Então, já 7 anos, mais ou menos, que você já está na direção, né, Isabel? Vão fazer 8 agora em janeiro do próximo ano. E quem conhece o Hospital Santo Antônio, que é um NACOM, o NACOM é uma unidade avançada de tratamento oncológico, né? E quem conhece o Hospital Santo Antônio há muito tempo sabe o quanto ele evoluiu nesses 7 anos, mas assim, muito, melhorou muito, tudo melhorou, mas a oncologia mesmo, inclusive foi construído um prédio novo, toda uma ala nova da oncologia, foi instalada a radioterapia, que quando eu cheguei, quando você entrou também não tinha ainda, né? Que é um dos pilares da oncologia, né? São 3 pilares de tratamento da oncologia: a cirurgia oncológica, a radioterapia e a oncologia clínica, né? Então, quando a gente começou ali, faltava um dos pilares essenciais e que foi instalado nesse tempo. E hoje eu posso dizer que os pacientes todos comentam sobre, desde da construção nova, dos consultórios novos, mas também da organização e principalmente da humanidade. Eu acho que isso é o principal. Eles deixam bem claro que são muito bem tratados ali, principalmente pelo pessoal da oncologia, que é um pessoal com um treinamento, acho, diferente, porque está acostumado a ver os pacientes precisando muito, na verdade. E por isso que eu chamei a Isabel para ela contar a história dela, porque eu tenho certeza que a experiência dela com câncer é que fez ela ser tão a favor da oncologia e lutar e batalhar tanto pela oncologia ali do hospital.
Antes dela começar a falar, eu só lembrando, gente, que vocês souberem de alguém que vocês acham que gostaria de escutar a história, alguém que vocês acham que poderia se beneficiar, aperta o aviãozinho ali de papel e envia o chamado da live para a pessoa, né? Para familiar, que vocês acham que gostaria de escutar essa história. E aí, acho que vamos começar, então. Pode se apresentar, Isabel, falar mais ou menos e começar a contar a tua história desde o diagnóstico que tu me contou, como que foi, como que você se sentiu, todas as confusões que aconteceram no caminho, porque, para variar, CRM e CFM positivo sempre dá rolo. Então, boa noite a todos, né? Eu me chamo Isabel Cristina Casarim, eu tenho 61 anos, eu sou enfermeira de formação, pós-graduada em administração hospitalar, MBA em gestão hospitalar, e trabalhei muitos anos como enfermeira assistencial, mas maior parte como parte administrativa. Amo meu trabalho, adoro meu trabalho. O hospital para mim é a minha vida, né? Depois da minha família, mas amo o que eu faço. E a minha história começa quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, o Pedro Henrique. E isso foi em 80, ele nasceu em 91, em 89, no final de 89, e que eu tive um gânglio no pescoço do lado direito. Meu obstetra na época, isso foi lá por dezembro, entendeu que a gente deveria avaliar e acompanhar, porque podia ser alguma coisa hormonal. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, nunca tive nenhuma doença, na minha família também não tem nenhum histórico, né? Histórico dos meus avós, eu tive um avô que morreu de câncer de estômago, mas assim, sempre fui saudável, hiperativa, trabalhei, na época eu trabalhava muito, trabalhava em 2 empregos, de dia e de noite, como enfermeira. Meu filho nasceu em maio de 91, então isso foi em 90, desculpa, ele nasceu em 91. É tantas datas, tanto tempo, né? E o meu gânglio, esse carocinho que eu chamava, ele já estava um pouco maior. Mas aquela coisa, eu já tinha um filho de 1 ano e 7 meses, e o nascimento de mais um filho. Então aquilo foi ficando, e eu me lembro que durante a minha amamentação, ele nasceu em 25 de maio, lá por julho, por aí, esse carocinho já estava um caroço muito grande. Então, quando eu mexia muito o pescoço, ele já parecia, já era salite. E eu me lembro que meu pai dizia, você tem que tirar isso, filha, você tem que ver o que é isso. Eu disse, tá, eu vou ver, pai. E fui. Como sou enfermeira, conhecia muitos médicos, muitos cirurgiões, todos, né, trabalhava num hospital universitário na época. Fui fazer uma biópsia. E nessa biópsia, depois que eu acordei, tudo, o cirurgião falou que ele já tinha feito uma macro visão da peça e que para ele já era uma peça que era alguma coisa mais grave e foi para patologia. Deu todos aqueles trâmites, né, da patologia, de vir o resultado e veio com um diagnóstico de um carcinoma epidermoide diferenciado. Mas que eu tinha que procurar onde que era o primário. Mas eu não tinha nada, eu não sentia nada, eu amamentava meu filho, cuidava do outro. Mas, né, aí foi para anatomopatológico e eu me lembro que ele me chamou no consultório, Antonella é o nome do cirurgião, querido ele, e ele falou, vem com o teu marido. Eu falei, vem com o marido, a coisa não deve ser boa, né? E fui. E aí, eu me lembro, antes, agora eu contei o diagnóstico, mas foi antes disso. Eu estava, assim, isso é uma sensação que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu estava deitada na maca, ele estava me examinando da cirurgia, e aí ele falou o diagnóstico do carcinoma epidermoide. Abriu-se um buraco fundo e negro, aonde eu caí e fui até o fundo dele. Eu me lembro até hoje. Eu fui e voltei. Quando eu voltei, tentei, assimilei, ele falou, calma, a gente tem que procurar, ver o que vai acontecer, o que é, o que não é, onde é que é o primário. Eu só pensava nos meus filhos, né? 2 filhos pequenos, como é que eu ia morrer e deixar meus filhos? Porque é bem essa linguagem que a gente fala, não adianta querer inventar florzinha e coisinha aqui. E aí começou a minha saga de procurar onde era o meu tumor primário.
Eu fiz vários exames, porque a origem dele, etiologicamente, seria cabeça e pescoço alto, né? Assoalho de boca e tudo. E eu fiz vários exames. Nesse meio tempo, a minha lâmina foi para Porto Alegre. E em Porto Alegre, ela foi feita com... Deu um outro diagnóstico. E eu lembro que foi o meu pai que foi buscar o resultado. E ele conta isso, que foi muito triste para ele, porque o médico entregou o resultado na mão dele e falou assim, ó, o diagnóstico da sua filha é um melanoma metastático e ela tem 6 meses de vida. De Porto Alegre a Pelotas, tinha quase 300 quilômetros, e o pai conta que ele veio chorando a viagem inteira, porque ele não sabia como é que ele ia falar isso para, né? Aí veio o diagnóstico, isso já era era agosto, por aí a minha irmã mais nova ia casar no final de agosto. Eu falei, não, calma, vamos resolver o casamento da minha irmã primeiro e a gente vai ver o que faz. E nesse meio tempo, meu pai tinha um amigo que tinha uma filha com melanoma e que fazia um tratamento em São Paulo, Cuidados do Varela, com imunoterapia. E eu fui para lá consultar com ele. A minha irmã casou, no sábado, na segunda-feira nós viajamos, eu e o pai. E os meus filhos ficaram com o meu ex-marido e com a minha mãe lá em Pelotas. Fomos, consultamos, consultei com o Drauzio, ele me examinou, viu meus exames todos e já me encaminhou para um cirurgião oncológico do AC Camargo, para eu fazer uma consulta. Era de noite, assim, saí do consultório, fui para lá, isso foi numa segunda. Na quarta eu já internei no AC Camargo e fiz o esvaziamento cervical. Muito engraçado que, assim, né, eu sou muito independente, muito tigrona, como a gente diz, e aí o que acontece? Eu fiz a cirurgia eu sou muito tigrona, mas me deu muito medo, porque na hora da cirurgia, minha cirurgia foi na quinta-feira, e me colocaram numa sala de pré-operatório lá, tinha várias pessoas esperando para entrar para a cirurgia, eu já estava meio assim, né, do pré-operatório do medicamento, eu pensava, ai meu Deus, eu vou sair correndo daqui, né, eu quero fugir daqui, não quero passar por isso. Fui para a cirurgia, fiz uma cirurgia grande, né, um esvaziamento cervical grande, um cirurgião maravilhoso, equipe toda maravilhosa. E aí, no outro dia, eu estou lá deitada, e aí passou a enfermagem, falou, a senhora espera que nós vamos vir aqui dar banho na senhora, e eu fui tomar banho sozinha. Me fiz uma hipotensão horrorosa. Coitado do meu pai, né? O pai não sabia o que fazia. Mas, abreviando isso, fiquei em São Paulo um mês, com um dreno, sendo atendida, muito bem atendida, com um diagnóstico de melanoma. Quando fechou quase um mês, veio o resultado da lâmina, que não era um melanoma, era um carcinoma metastático, indiferenciado mesmo, né? Assim, gente, a minha vida, daquele ponto para frente, virou só exames, eu voltei para casa, continuei procurando o primário, 2 filhos pequenos, a minha família que me deu todo o apoio, se não fosse minha família, minha mãe cuidando dos meus filhos, meu pai ajudando financeiramente, meus irmãos me apoiando, então isso foi tudo uma coisa muito, não dá nem para descrever, porque é uma mudança, eu era uma pessoa hiper mega saudável, que trabalhava de manhã, de dia e de noite, 2 filhos, marido, e daqui a pouco eu não sou nada, e eu estou a uma doença que eu não sei onde vai acabar. E aí, voltei para São Paulo, fiz mais alguns exames, e quando foi um determinado momento, eu decidi que eu não queria mais fazer nenhum tipo de cirurgia, e eu fui para Porto Alegre consultar um outro médico, e esse médico receitou uma rádio e quimioterapia. Isso já foi em 93. Olha quanto tempo eu fiquei para lá, para cá e para lá, e faço cirurgia e tiro um pedaço daqui. É bem isso, assim, sabe? Mas isso fazem 30 anos. A medicina evoluiu muito de lá para cá. Mas eu sempre fui muito bem atendida, os médicos maravilhosos, só tenho a agradecer. E eu fui para quimio e fui para radioterapia. Eu fiz 6 sessões de quimioterapia e 35 sessões de rádio. Eu ia na primeira semana, eu fui para Porto Alegre de carro, dirigindo, e voltei no final da semana. Na segunda semana eu já não consegui mais, porque eu irradiava pescoço na frente e no lado, na outra vez era na frente, do lado esquerdo. Eu comecei a não conseguir mais engolir. Naquela época, os equipamentos de rádio não eram tão modernos. Eu fiz num bom serviço, que foi no Santa Rita, mas são 30 anos, não eram coisas tão modernas como tem hoje, né? Eu me lembro que quando eu comecei a quimioterapia, foi quando lançaram o Zofran, que foi a primeira, assim, foi uma das primeiras drogas que surgiram, e eu fiz quimioterapia com cisplatina.
Não tive perda de cabelo, não tive nada, mas assim, tive, a minha pele ficou escurecida no pescoço, tudo, né? E foi, então assim, a primeira semana, a segunda semana, e aí eu, 15, depois, acho que lá no metade do tratamento eu tive que parar, porque eu não conseguia engolir mais nada. Eu só tinha um muco que vinha na garganta, e eu usei uma sonda nasointeral para poder me alimentar. Naquela época eu tinha muitas poucas opções de dietas industrializadas. Minha mãe que fazia as dietas de acordo com a orientação da nutricionista, as coisas todas. E eu recebi aquilo para... A minha mãe foi a minha enfermeira, né? Porque ela que manipulava a sonda, de acordo com as nutricionistas muito minhas amigas. E foi. Foi, eu voltei, eu me recuperei, fiquei uma semana sem tratamento, me recuperei, voltei. Foi um trauma muito grande para meus filhos na época, eu lembro, porque eles eram muito pequenos e me viam naquela situação. E voltei para o tratamento. Depois do tratamento que eu finalizei lá no início do segundo semestre de 93, voltei para casa, tive alta do tratamento, né? Uma coisa muito engraçada. Eu não tinha olfato e nem paladar, mas eu olhava para a comida e eu sentia o gosto e sentia o cheiro. Era muito interessante isso, né? E assim foram. Eu voltei para casa, fui me recuperando, eu estava muito enfraquecida, eu perdi muito peso, né? Mesmo com todo o apoio medicamento, tudo. E o que eu acho mais, assim, Patrícia, que eu achei, e que eu digo isso muito para os pacientes, que a gente gasta, e o doutor Gilberto falou isso para mim, a gente gasta muita energia para se curar. E a outra coisa que eu quero falar, assim, ó, muitas vezes eu pensei em desistir, sabe? Porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas eu pensava nos meus filhos, eu pensava na minha família, eu pensava nos meus pais, eu pensava, eu não tenho esse direito. E a gente luta. Mas não é fácil, você tem que ter... Eu tinha, como eu falo, tinha uma família atrás de mim, bons profissionais me apoiando, mas não é fácil, porque a gente fica muito fragilizado. E hoje, olha só, 30 anos atrás, o câncer era uma incógnita. As pessoas pensavam assim, estou com câncer, eu vou morrer. Hoje, a Hoje gente também ainda, pensa, eu acho. hoje ainda assim, imagina lá, que realmente Imagina estava lá, muito né? atrás do tratamento. É, Aham. muito tempo, muito... e as coisas andando assim muito rápido. E aí eu voltei para casa e eu entrei numa depressão. Eu me lembro que até hoje, assim, eu fiquei 15 dias dentro do meu quarto, de pijama e eu não queria sair. A minha mãe ia lá, levava comida, vamos, sai, filha, vamos. Meu ex-marido, que também foi um grande parceiro, meus irmãos, todo mundo. Mas foi difícil. Foi bem difícil a gente passar por tudo isso. Assimilar tudo isso, que você tem uma doença que pode não ter cura, que você pode morrer dela, mas e daqui a pouco você, né? Aí eu me recuperei, voltei a trabalhar, recebi um grande desafio que foi vir para Blumenau, e vim para Blumenau, minha vida se transformou profissionalmente. Eu estou em Blumenau há 23 anos, só tenho coisas boas dessa cidade, assim, a recordar. Então, foi uma fase da minha vida muito difícil. E aí, quando tu fala da oncologia, porque eu mudei a minha percepção. Eu vou dizer para vocês, eu sempre fui uma excelente profissional, eu sempre fui muito humana, muito comprometida com o meu trabalho. Eu amo ser enfermeira. Eu hoje ainda sinto muita falta da assistência, de atender, de acolher as pessoas. Mas hoje eu faço isso de outra maneira. Então, quando eu vim para o Santo Antônio, o que que eu entendi da oncologia? A oncologia, ela tem que ser fortalecida, ela tem que ser amparada, ela tem que ser melhorada. E aí eu me lembro, a oncologia ela estava engatinhando na época que eu cheguei no hospital. E aí eu me lembro da Patrícia, hoje a gente tem uma equipe fantástica, nós temos cirurgiões fantásticos, clínicos fantásticos, tudo uma gente jovem, cheia de energia, cheia de conhecimento, a equipe multidisciplinar, a parte de enfermagem, então toda, assim, ó, eles têm um olhar pelos pacientes que é um olhar de uma, não é só aquele, humanizado, não, um olhar de resolver o problema, ajudar o paciente, mas também acolher esse paciente, acolher a família. Aí hoje eu estava, quando eu cheguei, a oncologia ainda não, a parte oncológica não estava pronta, né?
a gente ainda fazia quimioterapia no lado ali do hospital, na antiga, ali onde hoje é um SIM e o ambulatório ali embaixo. Atendia-se muita gente, daí com muito esforço a diretoria conseguiu colocar a obra para funcionar. Hoje, eu digo sem sombra de dúvida, gente, nós somos o melhor centro oncológico da região. Mas eu falo, eu não tenho o menor pudor de falar isso. Nós temos um espaço maravilhoso, que até já é pequeno, nosso ambulatório. Nós temos profissionais extremamente competentes, engajados com a situação. E a gente tem um serviço de ponta. Nós somos hoje o Hospital Oncológico de Blumenau, Hospital Santo Antônio. Nós não podemos mais ser só o Hospital Santo Antônio. Hoje nós somos o Hospital do Câncer de Blumenau, Hospital Santo Antônio. Essa é o que nós temos que bater e brigar para que esse nome se fortaleça cada vez mais. Nós temos uma equipe super competente, essa equipe de nutricionista, de fono, de psicologia, de enfermagem, é completa. Hoje eu estava recebendo a visita da presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que ela não conhecia o hospital. No final, ela falou, Isabel, eu saio daqui com outro olhar. Quando alguém me falar qualquer coisa do Santo Antônio, eu vou defender com todas as minhas forças. Porque a gente sabe, né? Mas o hospital tem uma rua no meio e um rio atrás. E quem passa na rua não sabe tudo que tem dos dois lados. Toda a potência que nós somos. Um hospital que hoje tem um setor de imagens só faltando a ressonância, mas que nós vamos ter logo, logo. E como eu falei, hoje nós somos um serviço completo. O ambulatório clínico, cirúrgico, a quimioterapia, a clínica de internação, a radioterapia. Entra aí também a oncologia pediátrica, que nós somos, sem sombra de dúvidas, nós somos o melhor serviço da região. A gente sabe que tem o Joana de Guzmão em Florianópolis, mas nós somos um hospital diferenciado aqui da região. E hoje nós somos referência para 53 municípios na oncologia pediátrica e na hematologia. Então, pensa, é muita coisa. E eu falo, assim, desde que eu entrei no hospital, eu sempre falava para todo mundo e falo até hoje. Meu sonho de consumo é que o paciente entre. Nós desenhamos esse tratamento desse paciente e que o atendimento dele seja totalmente coberto pelas coisas que nós temos que fazer para ele, no sentido de acolhimento, de atendimento, de resolutividade das coisas dele, e que ele saia curado ou não curado, ou paliativado, mas com toda a atenção. A gente conseguiu uma doação de um consultório odontológico. Olha que importância isso, porque eu, quando comecei meu tratamento de quimio e de rádio, eu tive que passar por uma consulta odontológica antes. Eu lembro que eu tinha um problema no dente, enquanto eu não resolvi esse problema, eu não iniciei meu tratamento. Então, a saúde bucal é muito importante. Nós temos isso. A doutora Denise Schwantz, uma querida, uma grande defensora disso, conseguiu o consultório. Temos os odontólogos voluntários, porque a gente ainda não tem esse profissional contratado no hospital, mas são voluntários. Os pacientes passam pela avaliação. Isso é muito importante. Isso é mais uma questão de qualidade e segurança para o nosso paciente. Então, e as meninas lá da oncologia sabem, porque eu falo sempre a mesma coisa, né? O paciente ele tem que entrar aqui e ser desenhado a terapêutica dele. Ele tem que ser muito bem atendido. Porque bem atendido, que eu digo em todos os sentidos, não é só no acolhimento, é na parte técnica também. Ele tem que ter uma resolução do problema dele, uma luz para ele, seja que luz seja essa, mas ele tem que ter isso. E eu digo para vocês, assim, ó, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse serviço, desse hospital. Nós temos outros serviços de ponta, nós somos referência em outras especialidades. Mas eu volto a dizer, o Hospital de Câncer de Blumenau, o Hospital Santo Antônio, nós ainda vamos fazer muita história, além do que nós já fizemos, muito mais histórias. E aí eu digo assim, para quem está assistindo, para quem já foi paciente, é uma lição de vida na vida da gente, tá? Eu sofri muito, minha família com certeza sofreu também, meus filhos sofreram até hoje, eles têm trauma dessas coisas todas, mas a gente consegue passar por essas barreiras. Eu hoje sou uma pessoa curada. Tenho medo? Tenho. Digo para vocês assim, ó, sem
sem pudor, eu falo, ah, vamos se apalpar. Eu tenho medo, porque foram os meus carocinhos que eu encontrei. Mas eu faço, sabe? Não é fácil a gente superar esses medos. Os medos faz parte da vida da gente, é uma coisa natural isso, né? Então, mas quando a gente encontra uma equipe assim, como a Patrícia, Roger, o Paulo, Dr. Francisco, né? O pessoal da URO, os clínicos, a Paulo, o Bruno, o Gustavo, todos uns queridos, a Eduarda, a Domênica. Aí vem as meninas lá, a Keren, a equipe dela, o pessoal da recepção. Então, e a gente só recebe elogios, assim. Hoje eu encontrei, estava indo almoçar, encontrei um rapaz que trabalhou um tempo atrás comigo, estava com o pai na oncologia, só elogios de como ele foi bem atendido, de como as coisas foram bem resolvidas. A gente sabe que para nem todos no final é feliz, né? Mas o que importa é como ele passou por isso tudo, como que a história dele foi construída. E a gente tem muitos agradecimentos. Hoje, o nosso serviço de radioterapia, olha que serviço maravilhoso que é. Doutora Vanessa, a Priscila, a física, o pessoal da enfermagem lá também, os pacientes só elogiam, só falam bem. E não é só isso, o elogio faz bem, porque quando o paciente se sente bem, é sinal que ele foi muito bem atendido. Houve uma empatia com a situação dele, né? E isso se difunde. Como eu falei, assim, ó, o hospital tem várias outras situações, outros serviços. E graças a Deus, hoje eu toda semana recebo o relatório da ouvidoria. A gente tem muito mais elogios do que reclamações. Não, nem todo mundo vai ficar satisfeito com as coisas. A dor de cada um é de cada um, né? A gente não pode negligenciar isso. Mas eu vou dizer que eu sou uma pessoa não totalmente, como é que eu vou dizer assim, eu já estou satisfeita no meu não. Eu acho que a gente tem que buscar mais coisas ainda, e a gente tem muitas coisas a serem construídas. Eu tenho muitos sonhos para esse hospital. Se me deixassem voar, eu estava voando lá, tinha que me puxar para baixo, porque eu tenho muitos sonhos. A gente vai fazer muitas coisas ainda, além do que a gente está fazendo agora, e com certeza a gente faz e fez a diferença na vida de muitas pessoas que passaram por ali. Então eu digo assim, ó, não é fácil? Não é fácil. Vem dizer para mim que é fácil a gente ter um diagnóstico desses? Não é. Mas a gente tem que ter força e coragem para superar. O meu final foi feliz, né? Eu hoje sou uma pessoa curada, fiz todo o meu acompanhamento, mas eu sei que a gente não pode perder a esperança. E a esperança do paciente, ela vem muito da confiança que ela tem na equipe que ela está sendo acompanhada. Então, se ela tem segurança disso, é mais fácil passar por tudo isso. Eu contei a minha dor foi doída, mas eu tive sempre o apoio de muitas pessoas, além da minha família, como eu falei, dos profissionais que passaram por toda a minha trajetória. Então, se torna menos penoso para a gente, né? E eu tenho certeza que isso eles encontram no nosso serviço. Então, assim, doutora, essa é a minha história. Eu vou dar uma complementada. Vocês imaginam que o quão foi difícil para a Isabel, porque ela é da área da saúde, então quando ela recebe a notícia, ela tem muita noção. E naquela época, o tumor dela era pouco diferenciado, é o famoso grau 3, é aquele cresce rápido, é aquele que espalha rápido. E ela fez o diagnóstico sem saber onde começou, e todo o tratamento depende disso, de aonde começou, e já sabendo que ele era um tumor ruim e já metastático. E aí eu chamo a importância para vocês acreditarem que mesmo tratado há 30 anos atrás, com tumor ruim, muito agressivo, metastático, já saído do seu lugar e teve cura. Então, assim, eu falo, assim, a gente não pode prometer para todo mundo,
Mas a gente tenta para todo mundo. E quem se dispõe a vir tentar com a gente tem a chance. Então, é isso que eu tento passar, que existe esperança, é claro. Às vezes tem uma hora que a gente sabe que não vai mais acontecer. Mas enquanto o cirurgião oncológico, o oncologista, ele está te dando esperança, te indicando tratamento, é porque ele sabe que tem benefício. E o que eu ia falar mais? A gente falou muito nas outras lives sobre a importância do apoio familiar, que todo mundo que fala aqui deixa isso muito claro. Eu comecei a primeira live com um marido de um paciente com câncer de mama, e aí foi espetacular o relato dele, porque ele mostrou o quanto ele sofreu junto e que ele também precisou de tratamento psicológico e psiquiátrico para poder acompanhar ela. O Julian tá falando ali, o Julian é nosso anestesista, e já teve, o Gustavo falou isso também, né? Que o nosso serviço realmente é um serviço de ponta e que o Gustavo falou, é uma ilha de boa oncologia no SUS, na verdade. Porque realmente, infelizmente, a gente sabe que não, a maioria dos outros serviços não tem a nossa qualidade. E realmente a gente tem. Eu recebo isso de volta dos pacientes. Eu já cheguei aqui contar uma vez que eu estava atendendo uma senhorinha e no final da consulta a filha dela virou para mim e falou assim: nossa, doutora, você atendeu a minha mãe como se fosse no particular. Eu falei assim, ué, como assim no particular? Nossa, você deu tanta atenção e carinho. Mas é que realmente quando eu cheguei, e eu fui contratada, na verdade, por causa disso, a oncologia tinha fila de 2 anos de espera, imagina. É claro que não tem como um paciente oncológico esperar 2 anos por uma cirurgia, né? E aí, por isso que eu vim e comecei a trabalhar muito e vim trazendo equipe, formando equipe, porque precisa de retaguarda e precisava de muita gente para organizar o sistema. E aí a gente foi trazendo, eu formei a minha equipe e a gente foi trazendo especialistas, né? Não tinha cabeça e pescoço, a gente trouxe. Depois a gente trouxe as mastos e a gente veio trazendo. Agora a gente tem coloprocto, então a gente foi organizando o sistema. Então a gente tem todas as especialidades da cirurgia oncológica, todas as áreas. A gente teve uma época com problema com cirurgia vascular, que daí também a gente trouxe uma equipe boa também. Então, A neuro agora, né? a neuro agora. Então, algumas coisas técnicas de tecnologia de ponta da cirurgia, por exemplo, a gente faz, eu acho que pelo menos uma metade das cirurgias oncológicas a gente consegue fazer por vídeo. Uhum. Isso, ó, te garanto que não tem em outro hospital no estado, assim. Fazer pelo SUS por vídeo o volume que a gente consegue fazer. A gente tem coisas muito de ponta, assim, no SUS, tipo biópsia de congelação, que é o patologista ir lá dentro do hospital, na hora da cirurgia, analisar se é tumor ou não. A gente tem isso pelo SUS. Linfocintilografia, que também não tinha. Quando eu cheguei, a gente conseguiu trazer, que é para conseguir fazer biópsia de linfonodo sentinela, para achar qual que é o gânglio. Então, a gente realmente faz um trabalho de altíssimo nível, assim, altíssimo nível mesmo, para SUS, Nossa Senhora. E além da técnica, da tecnologia, é muito bonito ver os pacientes elogiando o atendimento, que foi muito humanizado nesse tempo todo, realmente mudou muito. E eu tenho muito orgulho também e agradeço muito a direção por estar do nosso lado e por abraçar a causa junto. E o pessoal da oncologia clínica também. Todo mundo se juntou e vamos arrumar, vamos construir e vamos melhorar. E continuamos. Eu também sou que nem você, eu sou
o céu é o limite, a gente tá bom, mas pode ficar melhor. Uhum. E vivemos sonhando com o melhor e correndo atrás dele, não só sonhando, tentando É, realizar, estamos sempre correndo atrás dele. acho uma coisa importante, Patrícia, assim, se eu esqueci de falar o nome de alguém, porque falei vários nomes, faltou o Alisson, faltou o pessoal do vascular, que a gente também foi uma conquista para o hospital, o pessoal da neuro, agora outra conquista, né? Mas, assim, muitas coisas hoje que a gente faz no hospital, às vezes nem tem cobertura pelo SUS. Mas por nós sermos referência na oncologia, nós temos que fornecer. Outras a gente fornece, o SUS ele tem um valor bem aquém do que a gente paga para o prestador que, né, que faz o nosso serviço, mas jamais o hospital deixa de fazer, de cumprir o que ele tem que cumprir por isso, né? Vamos pegar as mastos, que fazem um excelente trabalho. Hoje ainda escutei vários elogios delas, o pessoal elogia muito o trabalho, o comprometimento delas que elas têm com a paciente também. Então, realmente o nosso serviço é um serviço muito diferenciado. Eu, eu digo para ti que eu não sei se a gente encontraria isso num serviço SUS como é o nosso, com tanta qualidade, com tantos profissionais capacitados, que são profissionais que buscam conhecimento, que se atualizam, e tudo em prol de fazer um bom serviço, né? De dar um bom atendimento e um bom resultado aos pacientes. Então, é fantástico. É, eu queria também comentar sobre que a gente está sempre buscando o melhor. A gente, por exemplo, o HIPEC, que é uma cirurgia de extremamente alto custo, é a cirurgia mais difícil hoje da oncologia, mais nova. A minha sociedade está numa briga para liberar pelo SUS, que é a quimioterapia intraperitoneal pertérmica, que é um tratamento para carcinomatose peritoneal, que é um tipo de metástase. A gente conseguiu, com doação da máquina, que é a parte mais cara, a gente já conseguiu fazer 3 procedimentos pelo SUS, que eu tenho certeza que no estado não tem outro lugar que fez isso. E por já ter feito, o Ministério da Saúde tá se arrumando para liberar e perguntou quais hospitais no estado que teriam estrutura para fazer esse tratamento, e a gente se candidatou, só 2 no estado. Então, acho que a gente tem grande chance de que venha para a gente, de ser os beneficiados e ser um dos 2 do estado que vai ter esse serviço, porque a gente já mostrou que pode fazer, que sabe fazer, que tem estrutura. A outra coisa, a gente tem produção científica também. Mês que vem o Roger vai para Portugal, o meu sócio, né? Levar um trabalho do hospital para apresentação presencial no Congresso Europeu de Cirurgia Oncológica. Eu comentei com a Isabel que semana passada ou retrasada, um trabalho nosso sobre câncer, sobre o tratamento oncológico durante o Covid, que na verdade a gente juntou os nossos dados do Hospital Santo Antônio com dados mundiais. Foram 61 países que participaram desse trabalho e o Hospital Santo Antônio está lá. Eu acho que tem 13 instituições brasileiras só, entre elas Barretos, AC Camargo, INCA, os grandes nomes do país, e a gente tá junto com eles. A gente é considerado o maior trabalho de cirurgia oncológica do mundo, e a gente publicou no Lancet, semana passada, retrasada, que é um dos melhores jornais, revistas de medicina do mundo. E tá lá o Hospital Santo Antônio, com o nosso nominho lá, os nossos pacientes, fazendo história, servindo para orientar, guiar o tratamento mundial. E a gente está sempre em congressos, tudo. Realmente a gente não deve nada para ninguém. Isso que, como a Isabel falou, tem muita coisa que o SUS nem libera e é o hospital que banca desses tratamentos. Eu acho que até a linfocintilografia, né? O SUS não paga quase nada.
nem metade do exame, é o hospital que banca. Mas quando precisa, precisa e a gente vai dando jeitinho. Eu até falei aqui, já, Isabel, dei uma comentada sobre a trimania, inclusive, e falei que o quão ela é importante para o nosso hospital. Eu tive uma das convidadas que até falou um pouco sobre o terceiro setor, sabe? E eu realmente já falei assim que realmente o dinheiro da trimania vem mesmo, é super necessário, é muito documentado e repassado onde que é gasto, tudo certinho, mas que eles realmente ajudam muito o hospital também. Então, quem puder, compre a trimania. Bom, deixa eu contar rapidinho a história da Trimania. A Trimania chegou no hospital no final de 2014. Hoje, a Trimania, a gente recebe 10% do valor do que é comercializado, não só em Blumenau, do Alto Vale até Itajaí, e pega um pouco da Foz também. Pega Itajaí e a Foz. Foz, Médio Vale e Alto Vale. Desde que eu entrei no hospital em 2014, sim, todas as melhorias que foram feitas no hospital, de áreas físicas, nós trocamos todo o parque tecnológico do hospital, centro cirúrgico, todas as mesas, foco, monitores, cautérios, nas UTIs, toda a parte de monitorização. Nós temos camas, no hospital inteiro são camas elétricas, que é mais fácil para a movimentação do paciente. Todos os ambientes hoje são monitorizados com central de monitorização. Os raios-x são todos digitais. Nós temos aparelhos de tomografia, um foi pela Trimania, o outro foi agora na pandemia, verba do município. Então, assim, quem compra a Trimania pode ficar tranquilo que o dinheiro é investido, sim. As pessoas dizem, mas a Trimania. A Trimania, se não fosse a Trimania hoje, o hospital ele não teria caixa para fazer as melhorias que fez. Todo o complexo oncológico ele foi feito com dinheiro do Estado, mas complementado com dinheiro da Trimania também. E a Trimania, ela é uma constante, todo mês vem um valor bem considerável. Nós estamos agora fazendo uma reforma do centro obstétrico, que precisava, que é uma das áreas mais antigas do hospital, e só nessa reforma está sendo investido em torno de 4 milhões de reais. E assim vão ser outras reformas. O hospital está sempre em construção, sempre em atividade, porque precisa. Nós precisamos agora buscar mais áreas, a oncologia pediátrica. Nós estamos reivindicando também um local para que essas crianças, que hoje elas ficam na pediatria, precisam de um local mais específico, né, para não estarem juntas. Então, assim, compra em Trimania, nós somos auditados, nós temos uma auditoria separada do hospital em relação à Trimania, e quem quiser tiver, eu sempre falo, quem tem dúvida, vai lá no hospital, a gente mostra aonde que está sendo aplicado o dinheiro. Quando as pessoas no município, às vezes, dizem, em Brusque, por que o dinheiro não fica em Brusque? Nós somos referência para, vou dizer Brusque, mas para os outros municípios também, Itajaí, para os 14 municípios do Médio Vale, nós somos referência para gestação de alto risco. Hoje no hospital nascem, saindo um pouco da oncologia, em média 300 crianças por mês. Nós somos referência no trauma de alta complexidade, cirurgia bariátrica para 53 municípios, e agora com a hematologia e a oncologia pediátrica também para 53 municípios. Então, quem compra a Trimania em outro município, esse dinheiro está sendo aplicado no hospital, que vai ter um benefício para esse município. Então, comprem e saibam que o dinheiro vem para o hospital e ele está sendo muito bem utilizado. Então, até vou comentar, porque eu vi que o pessoal da máquina do REPEC está na live. E eu vou até explicar como é que a gente conseguiu ganhar a doação da máquina. Na verdade, eu acho que uns anos depois que eu estava trabalhando aqui, eu fui num congresso mundial de HIPEC lá em Washington e conheci o pessoal de uma das máquinas mais tecnológicas que tem no mundo, que ela é italiana. E eles disseram que estavam acabando o processo da Anvisa para entrar no Brasil. E aí eles falaram, você não quer testar a máquina lá pra gente? Eu falei, testo. A hora que liberar, avisa que eu testo. E aí, quando liberou, realmente eles entraram em contato e a gente
escolheu lá 2 pacientes que estavam precisando mais e eles doaram, então, a máquina para 2 procedimentos e a gente estreou essa máquina no Brasil. A italiana, que é uma das melhores do mundo. A gente realmente estreou. A gente treinou a equipe deles, inclusive, fez o treinamento prático, que a equipe do Brasil deles nunca tinha visto, né, o procedimento. Veio o engenheiro deles italiano para acompanhar e para ajudar a treinar a equipe. E foi muito legal. Uma das pacientes estava com processo na justiça para tentar ganhar, só que enrolando. Foi uma das que a gente escolheu, até porque ela já estava... o pessoal do HiPAC Brasil. Ela já estava no processo tentando e não conseguia. E elas se recuperaram super bem. Foi, assim, sucesso total. E... só para mostrar como a gente é inovação, ponta. Teve muito cirurgião de Einstein em Sírio que ficou com inveja porque a gente inaugurou a máquina, sinceramente. E a gente vem tentando fazer o melhor para o paciente e buscando o melhor, lutando. A gente vai logo conseguir trazer o HiPAC para o SUS, liberado para todo mundo. Essa é a intenção. E todos os tratamentos melhores que tiver, a gente está sempre na busca, se atualizando e brigando para conseguir liberar isso para os nossos pacientes. Com o apoio da direção. Não, mas a gente tem que fazer o melhor. A gente tem que buscar o melhor. O paciente, dentro das condições do hospital, claro, sempre, né? A gente também tem as nossas obrigações em relação ao termo da oncologia, mas o hospital se esmera. Como eu tenho certeza que toda a equipe se esmera para que o atendimento seja o melhor possível. E aí a gente também vai usando de tudo quanto é forma que consegue. Agora eu sou presidente da Regional Catarinense, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Sexta-feira, inclusive, eu tenho reunião com o secretário estadual de saúde lá em Floripa, e já lutando pela causa e puxando a sardinha para o nosso lado. Com certeza. Mas é isso mesmo, a gente tem que correr atrás das coisas, não dá para a gente achar que tudo é fácil, não é fácil. Lá no dia a dia do hospital, a gente está sempre libera uma coisa, libera outra, o que não pode não se faz, o que pode, o que tem que fazer se faz, mas sempre tendo a certeza que a gente está buscando o melhor para cada um dos pacientes lá dentro. E também para a equipe que trabalha lá, porque, assim, o resultado também depende de muitas coisas, né? Não é somente da equipe, do hospital, é um contexto geral, né? Então, mas a gente está no caminho certo. E com certeza a gente vai muito longe com o Hospital do Câncer de Blumenau, o Hospital Santo Antônio. Inclusive, a Isabel citou ali que ela foi tratada na Secamargo. A Secamargo Cancer Center, eu sou suspeita para falar, mas na minha opinião é o melhor hospital de câncer do país. E foi onde eu fiz minha formação, minha especialização. Eu e o Roger, que é o meu sócio, meu braço direito. Então, foi de lá que a gente trouxe a cirurgia do HiPAC, porque o nosso professor foi quem trouxe a tecnologia para o país. E aí a gente aprendeu com o melhor do país. E é assim que a gente vem trazendo o melhor mesmo para o hospital. Com certeza. A equipe é muito poderosa. E o hospital também. Então, acho que era isso, gente. Eu queria contar a história para vocês, porque eu tenho certeza que a história da Isabel é o motivo. O motivo não, mas é um forte impulsionador de todas as melhorias do hospital na área, principalmente na área da oncologia. E a gente está realmente na luta sempre e temos grandes planos ainda pela frente. Temos muitos grandes planos. E vamos conseguir. Tudo no seu tempo. Com certeza as coisas vão chegar. Amém, né? Amém. Eu quero agradecer, Patrícia, pela oportunidade de contar a minha história. Poucas pessoas sabem, né? Porque também a gente não fica falando isso para todo mundo, mas é uma experiência de vida
E eu tenho certeza que não foi só para mim, foi para toda a minha família. É uma mudança de comportamento, da maneira como vê as coisas. A gente, às vezes, isso faz parte do ser humano, né? Ele dá importância para algumas coisas. Eu não digo que todo mundo tem que passar por uma dor para mudar a sua, né? Mas a gente que passa, e eu digo que eu, como profissional, mudei muito meu olhar, assim, da parte da empatia. Sempre tentar se colocar no lugar do outro, principalmente do paciente, da família, porque é muito sofrido. É muito sofrido. Nem todo mundo, como eu falei, tem um final tão feliz, né? Mas mesmo que ele não seja tão feliz, a gente tem que fazer com que ele seja isso, isso mesmo. Quero agradecer a todos que participaram, agradecer a você, agradecer a toda a equipe do hospital, no geral, e agradecer a equipe da oncologia. Dizer que eu sou fã número 1 de carteirinha de todos vocês, tá bom? Acho fantástico, eu fico encantada com essa juventude, essa emoção que vocês têm, essa vontade que vocês têm de crescimento, de coisas boas, de buscar. Então, eu só tenho a dizer para vocês gratidão. Eu agradeço muito, Isabel, por você ter aceitado o convite. Confesso que vou contar para o pessoal que assim, eu realmente tenho já um carinho especial pela Isabel, porque eu sinto que realmente eu sou sempre muito bem recebida lá, então qualquer problema que eu tenho, eu já pulo direto lá, porque ela sempre me ouve e tenta resolver. Mas mesmo com uma certa proximidade, eu fui convidar, porque eu achei que ia ser muito interessante, mas eu achei que ela não ia aceitar, porque ela não fala sobre isso com ninguém, nunca vi, na verdade. Uma única vez ela me comentou, algum momento em que eu falei do AC Camargo, ela me comentou, eu fui operada lá. Foi isso que eu sabia até então. E eu achei que ela não ia aceitar, mas e fiquei muito surpresa. E eu já imaginava o quão benéfico seria você contar a sua história, mas realmente eu achei que não conseguiria. E agradeço demais, porque eu sei que dói tudo de novo quando a gente conta, né? Voltar nas memórias é difícil e expor essa fragilidade da gente para o público não é fácil. Então eu agradeço demais por você ter aceitado, porque eu acho que só trazendo essas mensagens da vida real para as pessoas realmente acreditarem, né? Porque se eu falo que cura, se eles não vê alguém curado, parece que é papo. E eu acho interessante as pessoas que vêm mostrar que não foi fácil. Porque a pessoa está passando e ela acha que não é fácil e que não vai conseguir porque não é fácil. Então, assim, isso eu tenho que falar direto. Eu nunca disse que era fácil. Ou prometi. Só que eu quero mostrar que se você estiver disposto e aguentar firme, temos boas chances. Eu acho que essa é a mensagem. Que todo mundo que conversou aqui falou a mesma coisa. Que não foi fácil, mas eu acho que é interessante isso, porque a pessoa que está passando parece que é mais que é só ela que está daquele jeito e que por isso não vai sair. Então, acho que as pessoas vendo que todo mundo passou muito sufoco e achou que não ia conseguir, como você falou que várias vezes achou que não ia conseguir, aí ela vê que tem uma chance, que tem uma luz no fim do túnel. Essa mensagem que eu acho que é importante de passar. Com certeza, com toda certeza. E aí tem muitas coisas nessa história toda que você podia ficar a noite inteira falando e de coisas que eu fico lembrando e agora vem na minha memória, assim, mas que hoje eu consigo contar essa história com menos sofrimento, mas mesmo assim é difícil para mim, porque eu lembro não só do meu sofrimento, como eu falei, a minha família ficou muito envolvida. Chegou um momento em que na casa da mãe eu tenho as minhas duas avós estavam lá. Meus filhos eram muito pequenos. Então, além da babá, uma ficava com um, outra ficava com o outro. Então, envolveu todo mundo. E envolve, a família se envolve, porque é por aí que a gente vai tirar força para que as coisas aconteçam, né? Então, gratidão. Eu ia aceitar sim, Patrícia, imagina como não.
Tinha uma pergunta ali sobre se você já era vegetariana na época. Eu nem sabia, você é Não, vegetariana? não sou vegetariana. Sim, não sou vegana, digo, sou vegetariana, né? Eu não como carne, mas assim, eu fiquei 10 anos sem comer carne. Agora, em alguns momentos, eu até como ainda, às vezes, carne vermelha, mas assim, não, na época eu comia de tudo, não tinha restrição de alimentação. E a época que não tá conseguindo comer, então tem que comer o que conseguir. A gente falou É, muito isso, já fez uma live de nutrição e falamos muito isso, que quando tá ruim, nossa, ainda bem que você pegou o Zofran, né? Que é uma medicação forte, foi na potente, muito época, boa. foi bem quando eu iniciei a quimioterapia, foi quando lançaram essa medicação. E aí eu me beneficiei dela. Mas, assim, a parte da medicação é sofrida. Hoje a gente sabe que tem várias outras alternativas para o paciente, né? Mas é sofrido. A parte das náuseas é uma coisa muito difícil. Então, Né? mas Passou passa por também, né? tudo, sonda, tudo. É, mas vai. A sonda, meu Deus, a sonda não foi fácil também. Então, hoje, quando eu vejo um paciente com a sonda, o fato de colocar uma sonda no paciente, então, assim, a gente tem que ter esse olhar, que não é fácil, gente, não é fácil. Ah, tu tá se alimentando pela sonda. Que alimento é esse? Tu não sente gosto, tu não sente nada, né? E às vezes, quando o paciente se revolta, eu não quero mais isso, quero tirar. A gente fica meio que revoltado também, né? Tem que passar de novo. Gente, tem que entender, porque não é fácil. Não, quando eu tenho um paciente, é muita conversa com ele. Na verdade, ele tem que entender a importância e não ficar brigando com ele. Sim, com Uhum. certeza. A importância que ele tem de receber aquela alimentação daquela maneira, né? E como eu falei, naquela época não tinha nem tantos alimentos, essas dietas Integral. industrializadas. Uhum. Não tinha, não. Isso fazem 30 anos, as coisas evoluíram muito, né? Então, os frascos da dieta eram de vidro ainda. Não que eu seja velha, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que faz muito tempo e que a medicina evolui muito rápido, né? Então, é isso. Muito obrigada, pessoal que veio assistir e participou aí, todo mundo comentando. Todo mundo te deu parabéns aí pela história bonita e pela força por ter sido guerreira. E então, só para avisar amanhã live com a doutora Maria Beatriz, que é cirurgia pediátrica e também tem a sua história de câncer para contar, ela vai contar para a gente também. Então, a gente vai falar sobre a história dela e vai falar sobre tumores na infância, né? Câncer na infância. E aí, a Marcela vai participar também. Então, amanhã, a Marcela é a nossa oncoclínica pediátrica. Já. A E, Maria Beatriz é outra guerreira vencedora. isso. Maria Beatriz já passou Uhum. por dois momentos aí, por duas cirurgias. E aí, amanhã ela, cirurgia pediátrica, junto com a oncologista clínica pediátrica, vão falar sobre tumores na infância, que é uma parte bem sofrida também. Bem sofrida, com Começar certeza. com todo o sofrimento da Maria Beatriz, que foi barra também, e aí depois a gente vai falar das crianças. Amanhã é Ah, dia já de. vou, já vou dizer para ti que eu gostaria bastante de participar, mas amanhã eu estou em Florianópolis e à noite eu tenho um compromisso já também com a Associação dos Hospitais lá, mas se eu puder eu vou participar. Então Tá? tá. E gratidão mais uma vez pelo convite, por poder compartilhar isso, para dizer que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, às vezes as pessoas olham assim, nossa, como a pessoa é forte, todo mundo tem suas fragilidades. E ninguém está imune a essas coisas, né? Mas, graças a Deus, a gente consegue superar. E o último aviso, só quem achou interessante o assunto de alguma live passada, ou chegou no meio dessa live e quer ver o começo, ou achou essa live legal e quer mostrar para algum conhecido, no link da minha bio ali tem um link que vai para o canal do Telegram e lá estão todas as lives na íntegra para você poder ver, rever e mostrar para quem quiser.
Então, quem tiver interesse nas outras lives completas, tem o link ali na bio que leva para o canal do Telegram. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada, Isabel. E com certeza o nosso trabalho aí está só começando. Vamos longe ainda. Só começando. Tá bom. Boa, Gratidão, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. boa noite, boa noite. Boa noite.